Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai comentar o capítulo 320 do mangá. Como a gente sabe agora, o Asta está novamente enfrentando o Rei dos Demônios ao lado dos capitães do reino de Clover, os magos mais poderosos de todo o reino. E a gente só vê com toda essa série de batalha o quão forte realmente é o Rei dos Demônios. E aí no vídeo de hoje a gente vai comentar o que realmente acontece quando magos conseguem machucar o Rei dos Demônios. Na verdade, isso não significa necessariamente que eles têm chance. Vamos ver tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão. O seu gostei é super importante, super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então como a gente sabe, todas as semanas após o vazamento completo do capítulo, eu trago um vídeo comentando os acontecimentos, ainda não tendo a tradução oficial do capítulo. Mesmo assim a gente consegue ver melhor e mais detalhadamente os acontecimentos. Essa semana não seria diferente, ainda mais porque é um dos capítulos mais épicos de todos os tempos. Afinal, a gente vê o nível de poder que o Asta chegou, sendo o único capaz de ferir o Rei dos Demônios logo na primeira página. O Asta conseguiu pegar ele de surpresa, o que é muito difícil porque ninguém que estava enfrentando o Rei dos Demônios conseguiu nem mesmo ficar diante dele. Os que conseguiram atacar não conseguiram fazer nenhum efeito, e o Asta conseguiu não só se aproximar sem ser percebido, o que é muito grande. Afinal, o Rei dos Demônios ele não estava tentando desviar de ninguém, só do Asta. Ele somente tentou se livrar do ataque do Asta, enquanto todos os outros ataques ele decidiu receber. O do Asta ele já sabia que podia o cortar porque o Asta tinha um arranhado, e por isso ele já estava tentando tirar a vida do garoto da antimagia, mas o Asta foi além e ele realmente conseguiu arrancar um dos chifres de Lúcifero. Ele arrancou um dos chifres dianteiros do Rei dos Demônios e isso deixou o Lúcifero ainda mais furioso. O Rei dos Demônios tentou desviar daquele golpe, ele tentou desviar do Asta, mas ele não foi capaz. E naquele ponto a intenção do Asta na verdade era arrancar a cabeça dele, mas não deu muito certo. No fim de tudo, Lúcifero perdeu o controle. Ele começou a gritar com o Asta, ele tentou esmagar o Asta contra o chão. Ele apenas segurou na cabeça do garoto da antimagia e o esmagou, destruindo tudo, fazendo com que rochedos fossem arremessados ao ar, simplesmente com o choque da sua força bruta. O Asta naquele movimento, ele quase ficou inconsciente, e isso era algo que poderia realmente acontecer, porque foi um choque muito forte. A gente já tinha visto a força física do Lúcifero, afinal, vale lembrar, a prova maior da força dele foi o golpe do Asta, porque o Asta ele voou em alta velocidade. Isso amplificaria muito a força do garoto da antimagia. Mesmo assim, o Lúcifero só precisou de uma única mão para o parar. E então agora, furioso, ele amplificava todas as suas forças e dessa forma, ele poderia, se não fosse o Asta naquele momento, que tem o seu corpo muito treinado, tirar a vida de quase qualquer um mago. E depois disso, ele ainda passa a pisotear o garoto da antimagia. Ele estava muito irritado. Lúcifero questionava como ele tinha coragem de fazer isso com o corpo dele. Era inaceitável, um mago jamais deveria ser capaz de o tocar, ainda mais um mago que não possuía nem mesmo poder mágico. Asta não deveria nem mesmo existir diante de Lúcifero. Era isso que o Rei dos Demônios gritava para o pequeno garoto que estava ali diante do fim da sua vida. Naquele momento, Asta não tinha mais escapatória, ele não tinha como se livrar dos ataques de Lúcifero, ele não tinha como se defender. Porém, a gente sabe que tinham outros magos lutando aquela batalha, e por mais que aparentemente eles não tivessem chance de derrotar, isso não significa que eles não arriscariam a sua vida para tentar proteger o garoto da antimagia, que era quem estava desde o início se arriscando contra o Rei dos Demônios. O primeiro a se erguer contra Lúcifero sempre foi o Asta, e depois disso os capitães mesmo disseram que eles iriam o proteger até o final. Então a gente via Mereoleona chegando com tudo para atacar o Lúcifero, que teve que parar aquele ataque por apenas alguns instantes, o que foi o suficiente para a chegada de Dorothy e Charlotte Roselay. As três maiores magas do reino de Clover estavam trabalhando juntas neste momento, e a gente via que Charlotte rapidamente foi capaz de segurar o Asta com a sua magia e o mandar para trás ou arremessar para trás, enquanto ele também era protegido pela magia de Dorothy. Enquanto isso, o Lúcifero simplesmente se vira. Ele tomava aquelas duas como alvo. Afinal, neste ponto, ele estava completamente furioso com qualquer um que tentasse tirar o seu inimigo, tirar o Asta dele. Ele queria destruir completamente aquele garoto. E então, neste momento, enquanto o Lúcifero acreditava que aquele seria o fim de tudo, as magas acreditavam que aquela era a esperança. Uma fagulha de esperança se acendeu quando elas perceberam que a magia do Asta estava funcionando contra o Rei dos Demônios. O poder do Asta era o único que era realmente capaz de fazer algum efeito contra Lúcifero. E então elas sabiam que precisavam lutar até fazer aquele garoto se recuperar. Vimos então que Lúcifero imediatamente ataca Mereoleona, arremessando para muito longe. E depois disso, com a sua magia, ele também passa a atacar Dorothy e Charlotte, que contra-atacam ao mesmo tempo. Elas diziam que não importa o que acontecesse, elas precisavam proteger o Asta, elas precisavam mantê-lo com vida. Ele era a única esperança para o mundo inteiro. E então a gente vê que elas conseguiam usar o máximo de poder que ainda possuíam para tentar acabar com o Lúcifero, ou pelo menos para acabar com as investidas dele. Mesmo assim, um ataque gigantesco de Charlotte não foi capaz de nem mesmo chegar no Rei dos Demônios, que segurou aquele poder com a sua própria mão.
não. Víamos neste momento que Lúcifer não se importava em estar sendo atacado. O Rei dos Demônios estava ignorando os golpes e apenas avançava dizendo que as magas deveriam sair do seu caminho, seu único alvo era o Asta. Depois disso a gente via a chegada do Jack, ele vinha em alta velocidade já tentando cortar Lúcifer o mais rápido possível. O Rei dos Demônios apenas recebia todos os ataques e neste momento Jack apenas gritava que ele sentia muito, porém não poderia deixar que isso acontecesse. Mesmo assim Jack não tinha chance nenhuma. Lúcifer apenas diz pra ele desaparecer e com apenas um único ataque ele o arremessa pra muito longe. O poder do Rei dos Demônios estava muito além de tudo que já havia sido mostrado no anime. Nesse momento a gente via Nozel chegando, voando o mais rápido possível, se arriscando pra proteger o Asta. Ele dizia que aquele garoto havia ensinado a alguém que era da realeza como ele, como qualquer uma pessoa pode lutar contra um grande adversário, nem que seja infinitamente superior. Todos podem lutar, desde que acreditem e se esforcem pra superar os seus limites. Acontece que o Rei dos Demônios apenas golpeia Nozel, um único golpe mandando pra muito longe também. Lúcifer acreditava que poderia vencer qualquer um e faria o que fosse necessário pra chegar até Asta. Ele não se importava com os magos mais poderosos do reino de Clover, ele queria apenas vencer o garoto da anti-magia. Víamos então as maiores e mais ardentes chamas do reino de Clover. Os dois irmãos Vermilion lutando juntos. Fuegoleon e Mereoleon estavam juntos, usando o poder da salamandra para se fortalecer e golpear Lúcifer com tudo. Eles queriam queimá-lo o mais rápido possível para impedir que ele se aproximasse de Asta. E então, neste momento, enquanto eles golpeiam Lúcifer e causam a maior explosão de fogo já vista em Black Clover, eles gritam que para eles, o Asta é a pessoa mais apta. Fuegoleon diz que ele é o mais apto como cavaleiro mágico, enquanto Mereoleona como sua presa, como seu alvo, como seu adversário. Víamos então uma grande explosão de poder que poderia destruir qualquer um. Porém, Lúcifer apenas passa pelos dois, os arremessando para longe. Ele dizia que eles eram muito fracos e apenas estavam atrapalhando. Ele estava indo novamente em direção ao Asta e depois disso, víamos que era Ryu, que já estava tentando fortalecer todos os magos com a sua magia, que tentava também tomar a frente daquela batalha utilizando mais uma de suas obras de arte. Porém, em apenas um único instante, a gente via que Lúcifer destruía tudo. Não existia poder mágico que fosse possível de o parar. Era impossível. Ele estava realmente com muita raiva e ninguém podia entrar em seu caminho. Ele desejava apenas destruir Asta. Neste momento a gente viu o demônio do segundo portal do submundo. Não sabemos ainda quem ele é, porém ele então começa a analisar a batalha. Ele dizia que os magos de Clover só conseguiram se manter lutando por causa do poder mágico do Ryu. Aquele poder estava os fortalecendo, os mantendo com mana e também os mantendo vivo. Mas eles diziam que mesmo assim, mesmo eles dependendo desse poder mágico, pra ele ainda era impressionante que eles se mantivessem de pé diante de Lúcifer por tanto tempo assim. Porém agora todos eles estavam derrotados no chão e Lúcifer estava frente a frente com Asta. Ele dizia que acabar com aquele garoto tirar a sua vida e era agora. Lúcifer iria apenas pisotear o rosto de Asta, o eliminando de uma vez por todas. Ele faz isso e causa uma grande destruição. Porém Asta havia desaparecido e uma estrela aparece no lugar. Asta estava agora no chão sendo protegido por dois grandes poderes mágicos, a magia de cura de Mimosa e também a magia de estrela de Yuno. Neste momento, Yuno dizia que o Asta estava devendo uma pra ele. E agora a gente chega ao fim do capítulo, tendo Yuno e Mimosa tentando enfrentar Lúcifer. Comentem aí embaixo o que vocês acharam de tudo isso. E sim, esse capítulo tá muito bom. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!